Antártida ou Antártica. Antártida ou Antártica é o mais meridional e o segundo menor dos continentes, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Rodeia o Polo Sul, e por esse motivo é quase coberta por enormes geleiras, exceção feita a algumas zonas de elevado aclive, nas cadeias montanhosas e a extremidade norte da Península Antártida. Sua formação se deu pela separação do antigo supercontinente Gondwana, há aproximadamente 100 milhões de anos, e seu resfriamento aconteceu nos últimos 35 milhões de anos. É o continente mais frio, mais seco, com a maior média de altitude e de maior índice de ventos fortes do planeta. A temperatura mais baixa da Terra, menos 93,2 graus Celsius, foi registrada na Antártida, sendo a temperatura média na costa de menos 10 graus Celsius, durante o verão, e no interior do continente é de menos 40 graus Celsius. Muitos autores consideram a Antártida como sendo um grande deserto polar, pela baixa taxa de precipitação, no interior do continente. A altitude média da Antártida é de aproximadamente 2.000 metros. Ventanias com velocidades de aproximadamente 100 km por hora são comuns e podem durar vários dias. Ventos de até 320 km por hora já foram registrados na área costeira. Juridicamente, a Antártida está sujeita ao Tratado da Antártida, pelo qual as várias nações que reivindicavam territórios no continente, Argentina, Austrália, Chile, França, Noruega, Nova Zelândia e Reino Unido, concordam em suspender as suas reivindicações, abrindo o continente à exploração científica. Por esse motivo, e pela dureza das condições climáticas, não tem população permanente, embora tenha uma população provisória, de cientistas e pessoal de apoio nas bases polares, que oscila entre 1.000, no inverno, e 4.000 pessoas, no verão. 2 destes assentamentos, com uma população regular, incluindo crianças, são Vila Las Estrelas, do Chile, e Base Esperança, da Argentina. A Antártida é um dos 6 continentes que formam o planeta Terra. Situada na região mais ao sul do mundo, a Antártida dispõe de condições atmosféricas extremas, como frio intenso e persistente, ventos fortes, tempestades de neve e umidade do ar baixíssima, sendo considerado o maior deserto do mundo. Como já foi dito, o continente possui uma população sazonal que varia entre 1.000 pessoas, nos meses de inverno, e 4.000 pessoas, no verão. Essa população é formada, em sua maioria, por pesquisadores e equipes que atuam na exploração científica da região. A atividade de pesquisa e a gestão do espaço físico do continente são feitas mediante o sistema do Tratado da Antártida, criado em 1959, e que conta, atualmente, com 56 países signatários. O cumprimento dos acordos previstos no documento e assinados posteriormente é de fundamental importância para a manutenção do continente, atualmente, ameaçado por problemas ambientais como o aquecimento global. Diferentemente dos outros 5 continentes, a Antártida não apresenta divisão em países. Existem, no entanto, algumas ilhas que integram o continente antártico e fazem parte de outros territórios. O turismo na Antártica. O turismo na Antártica começou no final dos anos 50, quando o Chile e a Argentina levaram mais de 500 turistas às Ilhas Shetland do Sul, mas a atividade somente se estabeleceu em 1966, quando o tema educação ambiental foi incorporado junto ao slogan "Você não pode proteger o que você não conhece". Acreditava-se que vivenciando a Antártica, isso levaria as pessoas a uma consciência ecológica, uma vez que passariam a compreender o papel importante que a Antártica tem no ambiente global. O isolamento físico daquela região, as temperaturas extremas, o clima adverso e a vida selvagem peculiar, são grandes atrativos para o turismo. Mesmo sendo o turismo na Antártica ainda muito caro, nos últimos 35 anos várias operadoras se aventuraram na região antártica. No momento, 35 operadoras de 10 países diferentes atuam na Antártica com navios de turismo. As visitas se concentram nas zonas livres de gelo, nos meses entre novembro e março. Os visitantes fazem curtas incursões nas regiões costeiras, visitam estações científicas, monumentos históricos e colônias de animais. Dentre as atividades, estão incluídas o alpinismo, o acampamento e o mergulho. Essas atividades são todas supervisionadas pela tripulação do navio, que inclui ornitologistas, biólogos marinhos, geólogos, glaciologistas, historiadores e naturalistas.
Todos os cuidados com o ambiente são devidamente tomados. 150 sítios, incluindo 20 estações científicas, estão nos roteiros das visitas. Alguns sítios recebem até 7.000 visitantes por ano. Os navios de turismo também transportam pesquisadores que desenvolvem trabalhos científicos. Os benefícios derivados do turismo responsável, como melhor conhecimento e apreciação da importância da região, são enormes. O turismo na Antártica é um exemplo de conduta consciente, em ambientes naturais. É importante frisar que só existe um período em que o turismo pode acontecer na Antártida, entre os meses de novembro e março. Isso se deve ao fato de que é nesse período em que as temperaturas estão mais altas e suportáveis, além de ser quando os animais mais aparecem e os turistas poderão contemplar. Além disso, há luz natural praticamente o tempo inteiro. Os pacotes de viagem costumam ter entre 6 e 11 dias de duração. Como é necessário sempre estar acompanhado de um guia credenciado, são vendidos os pacotes com roteiros prontos. Agora, para chegar até o destino, dependerá de onde você vai embarcar. Do Brasil para lá, são cerca de 60 horas de viagem. As viagens para a Antártica costumam ser feitas em navios quebra-gelos adaptados para turismo. Podemos pensar nesses navios como uma espécie de cruzeiro didático. Isso porque as atividades realizadas durante o cruzeiro são palestras sobre o aquecimento global, geopolítica e afins. Quem vai se preocupa muito com a alimentação, já que é um território ermo. No entanto, ao comprar o pacote de viagem, todas as refeições estarão inclusas, e geralmente são 3 refeições mais o chá da tarde. Lembrando que a hospedagem é feita nos navios, então, quanto à alimentação, não será diferente. As operadoras que vendem os pacotes frisam bastante o fato de ser uma viagem propensa a mudanças e improvisos. Isso se deve ao fato de que o tempo, as condições climáticas e outros fatores podem mudar de repente. Além disso, já que as geleiras estão em risco, sempre existe um certo cuidado em relação a isso. O que fazer na Antártida? Essa é uma pergunta muito comum, e que possui bastantes respostas. Geralmente, os pacotes incluem 2 idas por dia ao continente. A observação da paisagem e da fauna local é uma delas. Além disso, também é possível fazer atividades extras, fora do pacote. No entanto, tudo depende do que você vai querer adquirir. Por exemplo, um dos pacotes inclui caiaque e hiking nas montanhas antárticas. Outro já passa pelas ilhas de Rei George e Shetland do Sul. Então, depende do que você vai querer curtir. Uma grande curiosidade sobre a Antártida são as cachoeiras de sangue, as Bland Falls, uma escorrência de água salgada colorida por óxido de ferro, que ocorre na extremidade da geleira de Taylor e se dispersa sobre a superfície do Lago Bonny. São óxidos de ferro hidratados que ficam sobre o gelo, após a oxidação dos íons ferrosos presentes na água salgada. Os íons ferrosos estão dissolvidos em água salgada de uma antiga bolsa do Oceano Antártico, formada quando um fiord foi bloqueado por um glaciar, há cerca de 2,5 milhões de anos. Como resultado, desenvolveu-se um raro ecossistema subglacial de bactérias autotróficas, que metabolizam os íons férrico e sulfato, provocando este curioso fenômeno natural. Curiosidades sobre a Antártida. 62% da água doce do mundo estão contidos nas geleiras da Antártida. Os maiores icebergs do mundo ficam na Antártida. A aurora austral, fenômeno equivalente à aurora boreal, mas no hemisfério sul, pode ser observada todos os dias do ano, na Antártida. E aí? Gostou do vídeo? Curte aí, compartilhe e se cadastre no canal. Até o próximo vídeo!